Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu trabalho aqui na Empíricos, em algumas das séries Palavra do Estrategista, Double Income, e hoje eu quero conversar com você sobre um tema que tem chamado a atenção no mercado, que na verdade vai continuar chamando bastante atenção, porque a gente passou por um momento de febre, né? A febre dos IPOs. IPOs, ofertas públicas iniciais, é quando uma empresa abre seu capital na Bolsa de Valores, então começa a ter suas ações negociadas pelos agentes de mercados, investidores, pessoas físicas, investidores estrangeiros e fundos de investimento. Então a gente passou por um momento em que houve muita oferta de ações no mercado, algumas delas até um pouco inconsistentes com o que a gente poderia esperar de uma oferta de ação. Uma oferta de ação que eu vou comentar com vocês é um pouco mais delicada do que você comprar ou vender uma ação tradicionalmente, e estamos num momento em que estamos batendo recorde de captação por meio de IPOs, batendo recorde em termos de número também de IPOs apresentados no mercado, mostrando que existe uma certa força, uma certa pujança no mercado brasileiro, apesar das recentes correções. Então eu vou querer conversar um pouquinho sobre essa febre, como ela se deu e para onde a gente está caminhando, se ela é sustentável ou se não, e no final pretendo comentar 3 ações, 3 empresas que fizeram IPO nesse ano e que eu ainda entendo que têm um bom potencial para os próximos anos, com bastante ganho para você poder capturar, tá certo? Então, antes de começar, já peço para que você, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o conteúdo com seus amigos, curta, favorito, qualquer coisa, mas com certeza continue acompanhando nossos conteúdos, comenta aqui futuros conteúdos que você deseja que nós possamos trazer para vocês. E sem mais delongas, vamos ao que interessa aqui, tá certo? Então a febre dos IPOs, quando a gente fala febre, a gente já pensa em alguma coisa ruim, né? E de fato, existe um certo movimento, muitas pessoas já provaram isso empiricamente, em estudos científicos muito bem trabalhados, cientificamente embasados, que momentos de febre de IPO, e quando eu digo febre de IPO, uma quantidade excessiva de ofertas no mercado, né, essas empresas oferecendo as ações, vendendo as ações de suas empresas, momentos que tem muito dessas ofertas, antecedem momentos de grandes correções, grandes crises, crashes. É quando o mercado está em euforia, as pessoas começam a entrar malucas no mercado querendo a próxima Apple, a próxima Amazon, ou aqui no Brasil a próxima Magazine Luiza, grandes multiplicações de capital, elas começam a entrar, começa a ter muita oferta, o mercado vai um puxando o outro, e acaba tendo oferta até de coisas não tão boas assim, coisas que conseguem se capitalizar e que depois acabam sendo mais sensibilizadas em um momento de grande correção. Por isso, febre, a gente está passando por um momento desses, não que necessariamente anteceda o momento de correção em um segundo momento, não estou dizendo isso, mas que de fato estamos observando alguns excessos já nessa temporada de oferta, de fato estamos, e é sobre isso que eu vou conversar com você. Então o que está acontecendo? 2021 tem sido um ano muito forte de ofertas, como eu disse para você, até agosto, ali o início de agosto de 2021, a gente já tinha mais ou menos 60 bilhões de reais em ofertas primárias, né? É bom diferenciar oferta primária de secundária. Oferta primária, né, é o IPO tradicional, quando a empresa está abrindo pela primeira vez as suas ações ao mercado. Mas tem as ofertas secundárias no mercado, quando as empresas estão colocando mais ações de sua companhia, mais de suas ações no mercado para negociação, são chamados de follow-on ou ofertas secundárias, que a gente está tratando especificamente das ofertas primárias, que até agosto já estavam ali em 60 bilhões de reais, que já era uma multiplicação de 400% relativamente ao mesmo período de 2020, ou seja, uma multiplicação bastante exagerada. É claro que no final de 2020 a gente teve algumas ofertas relevantes, que distorcem um pouquinho essa distorção de períodos, né? Mas de qualquer forma, a gente já está ali, passou o recorde de 2007 que antecedeu o quê? A crise de 2008, a crise do subprime, que também pegou a nossa bolsa. É claro que teve um grande espigão ali, né? A gente caiu muito forte, subiu muito forte e depois a gente veio descendo, se desvalorizando bastante até 2016, que a gente entrou no novo bull market. Mas em 2007 a gente teve o recorde, foram 60 IPOs, um total ali de mais ou menos 55 bilhões de reais, ou seja, já ultrapassamos este recorde. Em 2020, também um ano forte, a gente teve um período muito ruim de ofertas iniciais, né? Então a gente teve, por exemplo,
2014, 2015, 2016, 2017. 2017 até não foi tão ruim comparativamente ao que a gente estava tendo até então, por conta da crise, né? Se a gente for comparar com o momento de crise que a gente estava saindo, 2015, 2016. 2017 não foi tão ruim, dado o contexto, mas 2018 muito fraco, 2019 ainda fraco, ainda tímido, daí 2020, apesar da pandemia, começa a enrijecer, então a gente tem algo como 45 bilhões de reais em captação primária, uns 28, 27 IPOs realizados. Esse ano existe uma questão técnica ali em um deles, mas enfim, não vem muito ao caso. E agora, 2021, a gente já com 60 bi, faltando 3,5, 3 meses e meio aí, né? Considerando que a gente está aí meados de setembro, faltam 3 meses, o último trimestre e o restinho desse terceiro trimestre, né? E 2020 vale destacar que era um ano que a gente já antecipava que seria muito forte em termos de IPO, mas que acabou arrefecendo no meio do caminho por conta da pandemia e depois voltou com muita força. Mas quando voltou com muita força, vale dizer, a gente não teve um movimento completo. A gente já percebeu algumas saturações que eu vou comentar com vocês, algumas saturações, algumas empresas, muitas delas às vezes cancelando suas ofertas, né? Não atendeu as expectativas em termos de atratividade dos investidores com recursos disponíveis no mercado. A gente estava saindo da pandemia, vale dizer, e também algumas precificando abaixo do piso, né? Quando a gente fala de ofertas, quando as empresas vão à bolsa, ela tem um piso, né? Um preço base, um preço médio, a faixa a gente chama de o meio da faixa, né? De preços, a faixa indicativa de preço, então piso, o meio da faixa, a média da faixa e o teto, muitas delas vindo abaixo desse piso, mostrando uma certa fraqueza, uma certa saturação. Isso não serve para todas, mas de maneira geral a gente já começa a ver esses sinais. Em 2020 esses sinais voltam a se repetir, até mesmo porque, apesar dos países emergentes terem verificado um excesso de entrada de recursos de países desenvolvidos, recursos estrangeiros no início do ano, principalmente com essa expectativa de retomada da economia de geral, né, global, o Brasil também com a expectativa de retomada, apesar disso a gente vem tendo uma queda, né, de participação de estrangeiros em IPOs, o que abre espaço para os investidores locais terem que suprir essa demanda. Isso vai ser um problema em um segundo momento. E o que está acontecendo aqui, né? Por que as empresas estão procurando tanto fazer ofertas por meio de mercado acionário, se a gente não tem uma bolsa tão pujante, né? A gente sempre fala assim, a bolsa brasileira está muito descontada, mas tem muito risco, tem muita volatilidade, o negócio não se sustenta, tem pouca aderência, apesar de ter fundamentos. A gente teve uma boa temporada de segundo trimestre, né, temporada de resultados. A gente não tem tanto aderência porque muito ruído político, muito ruído fiscal atrapalha a performance dos ativos financeiros. Mas por quê, né? Porque a gente teve uma queda estrutural da taxa de juros, a gente teve uma importante âncora fiscal sendo posta no governo Temer, que é o teto de gastos públicos, que possibilitou uma queda estrutural do juro neutro da economia. Isso se discute em que patamar ele está agora. Então a gente jogou esses juros também por conta da pandemia para um patamar de 2%, que apesar das condições atraiu muitas empresas para abrirem seu capital na Bolsa de Valores. E agora a gente tem um processo de normalização. Então, se a gente, por aqui a gente teve um processo que atraiu investidores para abrir capital na Bolsa de Valores, a gente está passando por um processo agora de alta de juros, normalização dos juros da economia brasileira, que agora, por sua vez, vão acabar sendo uma coisa negativa, né, para essa mesma atratividade que a gente viu anteriormente. Então a gente está tendo, esse é o panorama, é isso que está acontecendo, a febre do IPO, né, e batendo recorde de 2007 em termos de montante captado, né, claro, teve inflação aí no meio do período, vale dizer, mas ainda assim, e ativos, ações, né, são ativos ali que andam de maneira nominal, né, uma vez, mas enfim, isso é outra história, outro vídeo. Ainda falta então aproximadamente 3 meses e meio para a gente terminar, e algumas projeções, talvez você possa discutir que são mais otimistas ou não, falam que a gente até o dezembro de 2021 vai ter 100 bilhões de reais captados em ofertas primárias. Se você considerar as ofertas secundárias, talvez esse número possa chegar ali e passar um pouquinho de 160 bilhões de reais, que é mais do que 2020 conseguiu ali em ofertas secundárias. 2020 foi um ano com muita oferta secundária também, enrijecendo, capitalizando as empresas, né, que estavam passando por uma crise, precisavam de caixa, então elas foram muito capitalizadas. Então talvez bata esse recorde de ofertas secundárias. A oferta primária foi em 2007, o total ali, considerando tudo, foi 2020, batendo esse recorde. E eu devo fazer agora uma observação antes de passar para esses comentários adicionais, é que
Para o final, na verdade, terceiro trimestre, né, o início do segundo semestre foi muito complicado para a Bolsa brasileira. A gente não está tendo uma boa performance dos ativos locais por conta dos ruídos fiscais e políticos e também da possibilidade de uma crise hídrica, né, que se aproxima. A gente falou disso em outro vídeo. Se você não teve oportunidade de ver, assista esse vídeo. É um vídeo que procuramos ali de maneira bastante ampla explicar quais são os problemas da crise e como ela pode ser endereçada. Claro, existem muitas especificidades naquele vídeo que a gente poderia se aprofundar em outros tantos conteúdos, mas acredito que ele endereça bem a questão de uma maneira geral. Então, se você ainda não teve oportunidade de ver, convido aqui você que o faça. Tá? Então, a gente tem esses riscos que têm pressionado a Bolsa de Valores brasileira e feito com que percamos a aderência, como eu comentei anteriormente, entre os ativos financeiros e os fundamentos realmente verificados, tanto nos resultados corporativos, quanto até mesmo em alguns dados fiscais. Apesar de a gente estar falando da deterioração fiscal, orçamento de 2022, etc., a gente está vendo um ano de 2021 muito melhor em termos fiscais do que a gente antecipava. Apesar das discussões ali de precatório, etc e tal, isso é para um segundo momento. A gente está tendo bons dados de arrecadação até agora, perspectivas de relação dívida-PIB até o final do ano positivos, então existe essa Perdemos aderência entre os fundamentos e os ativos financeiros por conta desses ruídos que eu citei agora, e isso poluiu muito o terceiro trimestre, em especial final de agosto e início de setembro. Tá? Então eu vou querer expurgar, apesar do terceiro trimestre inteiro ter sido ruim, eu não quero tirar ele todo, né, para mostrar um pouquinho da performance dos IPOs. Então eu vou tirar só esse filetinho para a gente conseguir ver como estava antes desses ruídos exacerbados e a semana do 7 de setembro, manifestação e bolsa caindo, daí vai Bolsonaro e declaração da nação, essa maluquice toda que aconteceu aí nos últimos dias. Vou tirar isso, eu vou falar até de 20 de agosto, né, até o finalzinho ali do mês de agosto, que eu acredito que seja bastante fiel. A gente já tinha 45 ofertas, com expectativa de ter a mais algo em torno de 20 a 30 ofertas, batendo os recordes de oferta iniciais ali verificados anteriormente. Potencialmente, né? Não que isso vá acontecer, porque eu vou dizer daqui a pouco, existe perspectiva de que isso possa não acontecer. Frustremos essas expectativas e já vou explicar um pouquinho. Até esse dia 20 de agosto, a gente tinha metade, né? 55%, metade ali das ofertas com uma performance melhor do Ibovespa, num ano que o Ibovespa não foi bem, né? Então a gente estava já com uma performance aquém e uma média de 14,16%. Isso é distorcido, né? Porque tem algumas que subiram muito e outras que caíram bastante, né? Então também aquém do esperado. Então assim, isso é um pouco distorcido, mas só para vocês saberem como estava performando. E daí eu acho que vale dizer, o IPO é um negócio muito delicado. Você precisa ter muito cuidado como você se observa. Quando uma empresa está abrindo suas ações ao mercado pela primeira vez, ela não tem um histórico ainda como uma empresa como Coca-Cola. Se você vai analisar a Coca-Cola, você tem décadas de resultado corporativo que você pode mensurar, medir, verificar reações, como o management se comporta, etc. Que no Brasil também tem casos históricos, né? Vale, Petrobras, Itaú, casos que você tem uma sensibilidade maior e uma dados, né, empíricos muito mais fidedignos do que as empresas que estão chegando agora, com histórico muito mais limitado. Então deveria naturalmente ter um prêmio adicional para uma empresa que está vindo novata, né, novata da bolsa. Daí tem esse oba-oba, né, porque coloca-se muito desse questão de growth, né, agora que virou moda, crescimento, empresas de tecnologia abrindo capital, daí todo mundo vai e compra. Essas são as mais perigosas, hein? Tem que tomar muito cuidado. Mas de maneira geral, tem um estudo de um americano chamado Jay Ritter, ele faz esse estudo, atualiza, né? Ele fez isso na década de 80, vem atualizando desde então periodicamente. Ele mede a performance de longo prazo das empresas que abriram capital. Então a performance de longo prazo dos IPOs. E ele verifica com significância estatística que as ofertas, depois em longo prazo, longos horizontes de tempo, né, elas tendem a underperformar, né, ter uma performance inferior ao benchmark. No caso dos Estados Unidos, o S&P 500, né, o S&P 500, que é o índice de referência ali principal. Tem outros, Dow Jones, Nasdaq, mas esse ali é o principal, ele consegue pegar um espectro mais amplo do mercado americano. E ele verifica que tem esse procedimento de underperformance, né? Então você tem que ser muito seleto, né? Se você pegar uma cesta, aqui no Brasil, na série Palavra do Estrategista, o Felipe Miranda, estrategista-chefe, e eu reproduzimos esse estudo para o caso brasileiro até o final de 2019. E a gente reverificou a mesma coisa
em horizontes dilatados de tempo, as ofertas tendem a ter uma performance inferior na média ao Ibovespa, né? Então você tende a ter uma performance, se você considerar todas, se você pegar, fazer uma carteira de IPOs, participar de todos os IPOs, na média você tende a perder do Ibovespa. Não que você vai ter uma performance negativa, mas você tende a perder na média do Ibovespa, do nosso referencial de ações. Ou seja, isso quer dizer que todos os IPOs são ruins? Não. Mas se você pegar uma cesta geral, eles tendem a ser ruins. Tá? Existem no exterior alguns ETFs que fazem essa seleção prévia do que ele considera IPOs bons ou ruins, ou só IPOs de tecnologia, etc. e tal, para ter uma multiplicação maior e tentar quebrar essa regra que o Jay Ritter identificou. Mas de maneira geral, a gente consegue verificar esse problema, né, em todos os IPOs. Então a gente tem que ser muito mais seleto, tem que ter muito mais critério, né, muito mais criterioso na hora de selecionar um bom IPO. E tem bons IPOs. Aqui no Brasil teve bons IPOs, teve muito IPO ruim também, muito. Mas assim, teve bons IPOs também, tá? Então eu acho que tem que ser, esse é um cuidado que a gente tem que ser adicional. Essa performance em um ano ruim de Bovespa, só metade superou o Ibovespa no ano ruim de Bovespa, já mostra um pouquinho disso, né? Teve algumas explosões que fazem com que essa média fique distorcida, mas de maneira geral também não foi um ano bom para performance, não foi um ano bom para ações de maneira geral, né? Poucas pessoas estão, oportunidades de uma vida, estavam conseguindo bater o Ibovespa, mas também esse terceiro trimestre tem sido difícil para ações brasileiras por conta do ruído, né? E o que a gente consegue aprender disso tudo, né? Nessa dinâmica, né, de oba-oba, então 2016 ali começa um novo ciclo brasileiro, um novo bull market que tem algumas correções no meio do caminho, né, processo eleitoral, enfim, mas a gente consegue ter uma alta sustentada ali do Ibovespa desde então. Teve, para quem já é da Empíricos dos tempos antigos, a gente teve 2014 o fim do Brasil, daí depois veio 2015 com a virada de mão e daí a gente capturou esse novo bull market do mercado nacional. E daí você tem um processo de financiarização, queda das taxas de juros, as pessoas vão para a bolsa. Nesse meio tempo, você também tem um processo de alta dos ativos de risco nos Estados Unidos. Os investidores estrangeiros, olhando para o Brasil e para o contexto que a gente está inserido, eles não vinham não enxergavam, né, tanta atratividade depois da crise de 2015 e 2016. Tanto que a gente consegue ver certa consistência na queda de participação dos estrangeiros nas ofertas. Então a gente tem ali, de 2018, mais ou menos 60% do capital que participava do IPO era de estrangeiro. Em 2020, né, aqui tem um zero, né, na verdade, porque a gente está falando de 2020 e até maio de 2021, ali o segundo trimestre, a gente tinha 26% de participação. Então, em 2020 a gente tinha já uma queda consistente da participação do estrangeiro e 2021 tem mostrado o mesmo padrão. E quem está entrando, então? Varejo tem participado e o investidor institucional brasileiro, que aumentou a sua participação de 31% de 2018 para 60% mais ou menos em 2020, né? Um negócio importante. Tem um negócio, a questão daqueles amigos do rei, né? Então você tem os fundos grandes brasileiros que têm muito capital, tem ofertas pequenas de não tão boas sendo listadas ali, então o investidor institucional ali, amigo do banco ali, né, conversando com o banco, tem o seu banco que favorece ali, que tem compra por meio do qual ele compra as ações ou vende as suas operações, enfim, ele está ali falando assim, eu quero participar do IPO de X, que é um IPO bom. E aí o banco fala assim, é legal, assim, mas você não quer participar desse aqui também, que não é tão bom? Daí a gente consegue fazer um negócio mais camaradinho ali. Isso acontece no mercado, apesar de não ser algo formal e nem tanto ortodoxo, né? Essas, uma mão lava a outra ali, amigos do rei. Então você acaba tendo investidores, pega uma oferta pequena, né, 100 milhões para um grande fundo de ações não é tanta coisa, você tem um processo em que eles acabam possibilitando a listagem de algumas empresas que pulam etapas, né? Muitas vezes empresas que nem deveriam estar neste momento, empresas que podem ser boas no futuro e de fato listarem as suas ações, mas que queimam, né? Colocam a carroça nas frentes dos bois, queimam etapas, né? E acabam listando, favorecendo a listagem de empresas que poderiam estar passando por um processo de uma rodada de venture capital, uma rodada de private equity antes da listagem, né? Você tem esse processo também da participação de institucionais que estão ocupando o espaço do estrangeiro, o próprio brasileiro tomando mais
noção da realidade financeira própria, né, e participando dessas ofertas iniciais, mas agora, por outro lado, a gente tem um processo inverso que está dificultando a alocação dos fundos de investimento em ações. A gente tem uma queda da captação dos fundos de ações por conta da alta da taxa de juros e por conta da pouca performance das ações. Então você tem uma onda de resgate e você está com dificuldade de captação, porque agora as pessoas físicas estão voltando um pouquinho para os investimentos em renda fixa, que voltaram a ser cada vez mais atrativos, e você também tem uma pernada de pouca atratividade. O Bovespa está barato, mas tem muito ruído, tem pouca simetria convidativa. Claro, a gente tem muita oportunidade dentro da bolsa. Estar posicionado na bolsa parece ser interessante nos patamares de preço atual, mas tem muito ruído, muita volatilidade, muito risco que as pessoas temem. Então você tem essa menor captação, você começa a ver uma saturação do mercado, né? Porque você imagina o seguinte, o fundo ele tem uma exposição ali que ele quer, só quero ter 20% de exposição ao setor de varejo, mas vai ter outra empresa sendo listada de varejo. Então, se ele vai querer comprar outra empresa, primeiro que ele vai ter que achar recurso, né? Para ele achar recurso, ele vai ter que vender alguma coisa. E se ele for vender alguma coisa, se for alguma coisa que ocupe espaço de consumo, né? Se ele já tem aqueles 20% que ele quer em consumo ocupados, ele vai ter que vender uma participação no setor que ele gosta para colocar em empresas de IPO. Então você tem um processo perverso de saturação. Você não tem recursos, muitas vezes, para participar de todos os IPOs. A gente está falando de muita IPO, não dá nem para cobrir isso tudo. A gente está tendo problema de braço no mercado, né? Muitos gestores falando assim, não tem gente para cobrir essa quantidade de IPOs, mais 20, 30 nos próximos 3 meses e meio, é muita coisa, né? Você não consegue acompanhar, modelar, avaliar o setor, avaliar as possibilidades dessa empresa em tão pouco tempo. Então, muitas vezes até você acaba sendo induzindo ao erro, né? É um problema sério esse negócio de participar em excesso de IPOs. Então, você tem uma saturação do mercado, cada vez mais difícil captar, começa a acontecer a mesma coisa que aconteceu durante a pandemia, cancelamento de IPO, postergação e preços vindo abaixo do piso, que mostram, de certa forma, uma saturação do mercado. Tá? Eu acho que eu consegui pintar bem o panorama atual de como a gente está enxergando a situação atual. Não é trivial, como vocês podem estar vendo, o mercado brasileiro está passando por um momento um pouquinho delicado em termos de ativos de risco, tem assimetrias como as que eu vou colocar agora, mas é um momento um pouquinho difícil para ativos de risco. Por isso a gente tem que ser ainda mais seletivo na hora de participar de IPO. Tome muito cuidado na hora de participar de IPO. Tenha muita certeza do que você está fazendo, leia o prospecto, escute a opinião de especialistas, do especialista que você confia. Aqui na Empíricos a gente tem uma série, né, gratuita, porque se você tiver comprado qualquer outra série, você ganha os relatórios especiais de IPO. Se você comprar o Palavra do Estrategista, onde a gente reproduziu o estudo do Jay Ritter, por exemplo, você vai ganhar acesso aos nossos relatórios especiais de IPO, em que a gente comenta os IPOs que a gente mais gosta, né, ou se porventura a gente possa sair interessante e vai olhar a empresa não gosta, a gente recomenda para não participar, a gente tem isso também. Sempre preste mais atenção em IPOs, tá? Porque a gente está passando por um momento de febre e já tem sinais de saturação bastante claros. E com isso eu finalizo mostrando as 3 ações que eu mais gostei de ver o IPO nesse ano. A primeira que eu vou falar é o grupo GPS, né? GPS 3, ali envolvido com serviços, né, segurança, limpeza, grupo super redondo, management super responsável, passou por aquisições importantes que devem maturar nos próximos anos e tem uma gestão do ativo, do passivo trabalhista ali muito importante acontecendo. Poucas empresas ali, a gente está falando de um dos maiores contratadores, tá, do país, né, dos maiores contratantes do Brasil, e ele consegue trabalhar muito bem esse número de profissionais, consegue gerenciar muito bem eventuais passivos trabalhistas que possam ocorrer, que é muito comum no mercado que você gerencia tantas pessoas. Então, GGPS3, ele teve uma valorização importante, mas ainda tem bom potencial para o futuro. É uma posição um pouquinho mais arriscada, essas aqui que eu estou mencionando não devem ser encaradas como recomendações únicas, né? Devem fazer parte de uma carteira diversificada, 15 a 20 ações, como você se sentir mais confortável, mas não menos que isso, tá? Não menos que 15 ações, uma carteira diversificada, elas devem fazer parte. GGPS com uma participação um pouco menor, é uma empresa um pouco menor, apesar de ser um grande contratante, mas deve ser mais volátil, né? Um pouquinho mais ruído. A outra que eu gostei bastante é BI 11. Brasil Partners, né? Empresa ligada à assessoria financeira, né? Então,
A gente tem ligada à assessoria de M&As, assessoria de outros serviços financeiros com muito potencial de crescimento, podendo ali atingir outros setores financeiros no mercado em grande desenvolvimento no Brasil, apesar da recente subida, elevação da taxa de juros, processo pelo qual estamos passando ainda, né? E a gente tem, finalmente, a Raiz, né? Raizen, né? A gente tem a Cosan, é uma participação importante aqui na Empíricos, sempre foi, provavelmente continuará sendo. Cosan é a holding, uma das principais holdings de infraestrutura do Brasil. Ela é dotada não só de Raizen, como também tem Rumo, tem Compass, tem Move, mas a Raizen especificamente é uma tese que ela tem atrelado duas coisas. Primeiro, biocombustíveis, né? A gente está falando de etanol e álcool, herança da indústria sucroalcooleira, da qual Cosan é fruto. Tá? E agora ela está, depois da compra da Biosev, muitos potenciais a serem explorados nos próximos anos. E também tem a Raizen Combustíveis, que é a distribuição. Você já abasteceu seu carro no posto Shell? Então, Raizen Combustíveis é o posto Shell no Brasil. É uma joint venture com a Shell, a Raizen, e por isso muito potencial para os próximos anos. A gente falando numa empresa que está 100% ligada às teses ESG, teses ligadas. A gente falou muito disso aqui, né? Eu falei aqui, a Larissa, que é nossa especialista em teses ESG, fala bastante, gosta bastante. Ela tem uma carteira de oportunidades ESG, né? ESG é E, Environment, S, Social, G, Governance, né? Governança. Então é meio ambiente, causas sociais e governança. Grandes potenciais e grandes atratividades de capital estão sendo postas para empresas que se demonstram bastante propícias a atenderem os requisitos de ESG. Raizen é uma delas, tá certo? Então a gente tem 3 nomes aqui que fizeram IPOs e que eu gosto bastante. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado, que tenha ficado claro o que está acontecendo no processo de IPOs no Brasil. Tá? Se você gostou do conteúdo, como eu disse no começo, curta, favorita, compartilha com seus amigos. E nós nos vemos nos próximos vídeos aí do canal da Empíricos, tá certo? Valeu, pessoal!